Então, belezinha, pessoal. Vamos lá, o oitavo exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa, ler o enunciado. Então, uma quantidade de água líquida de massa 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, temperatura inicial 30 graus Celsius. É colocado em um calorímetro junto com 150 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então agora notem que nesse exemplo eu tenho dois elementos ao mesmo tempo. Então eu tenho água e eu vou ter aqui gelo, tá? Então o gelo eu vou ter a massa de 150 gramas e a temperatura inicial do gelo é 0 graus Celsius. Então, isso daqui, quando eu misturo dois elementos, eu vou ter uma troca de calor. Essa troca de calor vai fazer com que a água, que está com a temperatura de 30 graus, forneça calor para o gelo, que está a 0 graus Celsius, tá? O que vai acontecer? Continuamos lá. Após o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando a temperatura final da água e a temperatura final do gelo são iguais, tá? É dado o calor específico da água, o Czinho da água, que é 1 caloria grama grau Celsius, e o calor de fusão do gelo, tá? O calor de fusão é quando o gelo se transforma em líquido, né? É de 80 calorias por grama. Calcule a temperatura final da mistura gelo mais água. Se eu tenho essa mistura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a temperatura necessária, o calor necessário para fazer esta conversão aqui, ó, para transformar todo o gelo em água, tá? Então vamos lá. A quantidade de calor necessária para fazer a conversão é massa vezes o calor latente de fusão. Então eu vou ter aqui 80 vezes 150, tá? Como é uma multiplicação, então vamos fazer aqui do lado, 150 vezes 80, 0, 0, mais 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40 vai 4, 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. 0, 0, 0, 12. Então vão ser necessários 12.000 calorias para converter todos os 150 gramas de gelo, tá ok? Por que eu estou fazendo isso? Como eu não sei se essa quantidade de água a 30 graus Celsius vai ser suficiente para transformar toda a massa de gelo. Então eu preciso primeiro calcular qual é a quantidade de calor necessária para fazer a conversão, toda a conversão, e qual será a quantidade de água, de calor fornecida pela água até que a água chegue na mesma temperatura do gelo, que é de 0 graus Celsius, tá? Então eu primeiro preciso descobrir se vai acontecer essa conversão, tá ok? Se vai poder ocorrer a transformação de todo esse gelo. Então, a quantidade de calor fornecida pela água para que a temperatura final aqui seja 0. Estou fazendo uma suposição, tá? Que a temperatura final seja 0. Então, massa vezes C, que é o calor específico, vezes TF menos TI. Então, substituindo lá, a massa é 200, o Czinho da água é 1, e a variação de temperatura aqui vai ser 0 menos 30.
0 menos 30 é 30. Então, eu tenho 200 vezes menos 30. Sinal negativo eu vou passar aqui para frente e vou multiplicar 200 vezes 30. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, notem que a água, ela só consegue reduzir a temperatura dela até 6.000 graus, até zero, tá? Então, para ela reduzir essa temperatura até zero, a minha água, ela vai perder 6.000 calorias. Mas note, para mim transformar todo o gelo, eu preciso de 12.000 calorias. Tá? Então, o que vai acontecer? Como eu tenho apenas a metade do calor necessário, significa que eu vou conseguir somente reduzir a metade da massa, tá? Então, ó, aqui tá, eu inverti aqui os valores, né? A massa é 150 e o calor latente é 120. Vou fazer uma demonstração por aqui. Então, a quantidade de calor fornecido é 6.000. A massa de gelo que eu vou conseguir transformar é a massa vezes 80, né? A fórmula é a mesma lá de cima, ó. Só que agora eu vou, com essa quantidade de calor que a água fornece, eu consigo apenas transformar metade dessa água aqui, desse gelo, tá? Então o 80 está multiplicando, passa dividindo 6.000 divididos por 80. Então, corto o zero de cima com o zero de baixo, vou ter 600 divididos por 8. Vai dar 7. 7 vezes 8, 54. Não, 56. 7 vezes 8, 56. Para 60 sobra 4. Baixo o zero. 40 para 8 é 5. Então, vou ter aqui... Meu gato tá pulando em cima das minhas coisas, daí não dá. Então eu vou transformar apenas 75 gramas de gelo, tá ok? Então, quando ele pede ali, calcule a temperatura final da mistura água-gelo, a temperatura final vai ser 0, tá? Agora, se eu perguntasse o que iria ocorrer, eu teria 200 gramas de água, mais 75 gramas de água que foi convertido. Então, no total, eu teria 275 gramas de água e dos 150, 75 ainda no estado sólido. Então, eu iria apenas conseguir converter metade da quantidade de água, da quantidade de gelo que eu tenho ali, tá ok? Então, eu teria 275 gramas de água, caso o exercício perguntasse, né? Ele só perguntou qual é a temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura é 0, tá? Então, é necessário saber a quantidade de calor que eu vou precisar para converter toda a massa de água, de gelo, e qual é o calor que pode ser fornecido, o máximo de calor fornecido, tá ok? Olha lá quem fica fazendo o vídeo balançar aqui, que ela fica pulando em cima das minhas coisas aqui.